A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chamo Diasnária, eu sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul, da cidade de Valparaíso de Goiás. E é sempre um imenso prazer estar reunido com os irmãos, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu quero agradecer essa rica oportunidade à nossa pastora presidente Loide Ramos, ao nosso querido pastor Gedeon Júnior e à minha amada pastora Socorro. Que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração acerca de 1 Samuel, desses estudos maravilhosos que nós estamos tendo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo passado, 1 Samuel capítulo 11. E hoje nós vamos ver acerca do versículo 7 ao versículo 15. E eu gostaria de ler juntamente com a amada igreja, amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor o livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo aquele povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor, em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Aqui podemos ver que a reação de Saul foi fazer uma convocação para a guerra em todas as tribos, e tomou parte de seu próprio par de bois que ele sacrificou e cortou em pedaços, e os mandou por meio de mensageiros a todo Israel, desafiando a todos em seu nome e no nome de Samuel, para que viessem ajudar sob pena de perder os seus bois da mesma forma. Foi algo ousado da parte de Saul. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes, conforme o versículo 7 nos diz. O Senhor, ele operou em favor de Saul, ao colocar o temor no coração do povo, de modo que 330.000 homens se reunissem para a batalha. Foram 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá, se reunindo em Bezeque, a cerca de 32 quilômetros de Jabes de Gileade, e em seguida enviou uma mensagem à cidade, avisando que o socorro estava a caminho e que o exército chegaria lá no dia seguinte, por volta da manhã. Essa separação de Israel e Judá reconhece a linha de divisão que já existia há muito tempo e que finalmente resultou na divisão do reino depois da morte de Salomão. Saul dividiu seus homens em 3 grupos e atacou na vigília da manhã, que é ali, irmãos, no amanhecer ou no nascer do dia. Esse período de tempo era às 3 e às 6 horas da manhã. Os habitantes da cidade usaram de astúcia e disseram aos amonitas que se entregariam no dia seguinte, dando a Naás a falsa segurança que levou seu exército a baixar a guarda. Os desprotegidos amonitas, desarmados pela promessa dos homens de Jabes de que naquele dia se renderiam, foram tomados de surpresa e completamente expulsos. É possível que Saul conhecesse a história de Gideão e da sua vitória sobre os midianitas, uma vez que, assim como Gideão, ele dividiu seu exército em 3 partes e atacou durante a noite. Está lá em Juízes, capítulo 7, versículo 16 a 19. A vigília da manhã, como víamos, ia de 3 a 6, de modo que ele pegou o exército inimigo de surpresa e o aniquilou.
Saul foi bem-sucedido, pois recebeu o poder do Espírito de Deus, que usou os talentos naturais de Saul, mas também lhe deu a sabedoria e a força necessária. Comandar um exército de 330 mil homens não era fácil, mas Deus deu a vitória para Saul. A vontade de Deus jamais nos conduzirá a um lugar onde a graça de Deus não possa nos guardar e nos usar. Irmãos, comandar um exército com quantidade de pessoas como Saul comandou naquele dia não foi fácil, mas Deus o deu vitória. Há situações em nossas vidas que nós às vezes pensamos que perdemos o controle, mas tenha certeza, meu irmão, o controle está nas mãos de Deus e Ele vai te dar vitória, aleluia. Quando Saul ele foi escolhido rei, ele recebeu a autoridade de Deus e de Israel, mas quando conquistou essa grande vitória, alcançou a grandeza diante do povo. Um verdadeiro líder precisa das duas coisas. As atitudes começaram mais tarde, quando a soberba de Saul cresceu e sua autoridade começou a destruir seu caráter e grandeza. Davi sentiu-se humilhado por seu sucessor, mas Saul tornou-se cada vez mais orgulhoso e abusivo. Admiramos Saul por não usar essa vitória como forma de livrar-se dos inimigos, mas sim como meio de glorificar ao Senhor. Como ele vai falar lá no versículo 13, igreja, quando o povo ele quer ir e matar os inimigos, aqueles que estavam fugindo, Saul vai falar o seguinte: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Ele reconheceu que aquilo não veio dele, mas aquela vitória ela veio do Senhor. E isso é uma parte importante para as nossas vidas. A gente não vence nada, nós não conseguimos nada. O ser humano ele não é nada. Tudo que temos e tudo que vem para as nossas mãos vem do Senhor. Cada vitória, cada degrau alcançado, cada caminhada que nós damos vem do Senhor. É o Senhor que nos dá. Nosso fôlego de vida vem do Senhor. Os verdadeiros líderes usam sua autoridade para honrar a Deus e para edificar seu povo. Mas os líderes fracos usam o povo para aumentar sua autoridade. Mas adiante, foi isso que Saul começou a fazer e foi o que o conduziu a seu fracasso. Samuel aproveitou a oportunidade para juntar a nação, dar graças ao Senhor e confirmar Saul e seu reinado. Os israelitas reuniram-se em Gilgal, próximo ao Rio Jordão, lugar que trazia lembrança solene do povo de Deus. E Gilgal, igreja, ele era um lugar importante. Gilgal foi o primeiro lugar sagrado para as celebrações dos israelitas na Terra Prometida. Existem lugares em nossas vidas que se tornam marcantes e inesquecíveis para nós. Um lugar para trazermos alguma lembrança positiva ou negativa. Porém, tudo isso nos traz lições espirituais importantes para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. E Gilgal, ele tinha uma importância nas Escrituras. Nós vamos ver lá em Josué 4:19 que o primeiro acampamento de Israel depois de passar o Jordão foi em Gilgal. Em Josué 5:10 foi a primeira celebração da Páscoa na terra de Canaã, em Gilgal. Os primeiros frutos comidos pelos israelitas na terra prometida foi em Gilgal. Foi em Gilgal que Deus removeu de Israel o opróbrio do Egito. Está lá em Josué 5:9. Foi em Gilgal que Josué circuncidou toda a geração da conquista que havia nascido no deserto. Josué 5, do 2 ao 8. Lá em Josué 4:20 vai dizer que foi em Gilgal que Josué ergueu o primeiro monumento na terra prometida com as 12 pedras que tinha sido tirado lá do Rio Jordão, representando as 12 tribos de Israel. Em Josué 6:11 vai dizer que foi em Gilgal que a arca pernoitou todos os dias depois de rodear a cidade de Jericó.
Jericó. Foi em Gilgal que permaneceu um acampamento durante o primeiro período da conquista de Canaã, lá em Josué 9:6. O quartel-general de Israel estava em Gilgal, depois da batalha com os amorreus, lá em Josué 10:15. Em 1 Samuel 7:16 também vai nos dizer que Gilgal era um dos 3 centros de julgamento visitados por Samuel quando era juiz. Em Gilgal foram oferecidos sacrifícios ao Senhor por Samuel. Lá em 1 Samuel 10:8 vai nos dizer. Então, igreja, Gilgal era um lugar que relembrava o primeiro amor. Era um lugar de importância nas escrituras sagradas. Na assembleia em Mispa, aceitaram o rei que Deus lhes havia dado, mas em Gilgal confirmaram Saul como seu rei diante do Senhor. Nosso termo moderno para isso seria coroação. As ofertas pacíficas faziam parte de uma cerimônia da aliança no qual o povo oferecia sacrifícios a Deus e depois fazia uma refeição com algumas porções dos animais que haviam entregues ao Senhor. Estava claro para todos que o rei e a nação haviam entrado num relacionamento renovado de aliança com o Senhor e tinham a responsabilidade de obedecer a ele. Igreja, Saul havia passado em seu primeiro teste. Primeiro teste que o Senhor deu para ele teve a vitória sobre os amonitas. Mas que pena que não vai ser assim, que Saul vai permanecer com o Senhor, né? Infelizmente, Saul, ele venceu sua primeira batalha, mas vai perder a vitória, né? Que é de continuar sendo o rei de Israel, sendo o rei segundo o coração de Deus. Se nós vamos ver aí que futuramente Davi, ele vai ser eleito rei sobre Israel, né? Vai assumir o trono do Senhor. E é exatamente isso, igreja. Desejo que o nosso estudo de hoje tenha sido edificante para a sua vida. Saul, ele venceu os amonitas, ele teve uma estratégia de Deus ao cortar aqueles bois e a entregar ali para o povo, para que o povo visse, né, que havia um rei, havia alguém a pelejar, caísse no temor do Senhor, porque ali sobre aqueles homens foi o temor do Senhor para que eles lutassem ali ao lado de Saul, né? Que o Senhor possa tomar a tua vida, te abençoar no dia de hoje. E amanhã nós teremos um pouco mais de 1 Samuel, lá no capítulo 12. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, abençoe a sua família e a sua vida em nome de Jesus.